Conhecida mundialmente por eletroeletrônicos de qualidade e por sucessos ao longo das décadas como Walkman, CD Player e PlayStation, a Sony é uma das empresas mais queridas e reconhecidas do mundo. E apesar de ter conquistado grande sucesso, a empresa começou pequena e quase deixou de existir logo em seus primeiros meses. Tudo começou em 1945, na cidade de Tóquio, no Japão, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o ex-militar Masaru Ibuka perdeu o emprego após a rendição do exército japonês e teve que procurar trabalho para sobreviver em um país arrasado pelo conflito. Ibuka, um engenheiro que até então era tenente da Marinha, se tornou reparador de rádios em uma loja de departamentos. E lá enxergou as grandes possibilidades que envolviam o mercado de eletroeletrônicos. Impressionado, ele convenceu o amigo e ex-companheiro Akio Morita, físico e ex-pesquisador de armas, a criarem uma empresa de eletroeletrônicos, mesmo diante de um país devastado e em crise e da situação de Ibuka, que pouco tempo antes havia perdido o cargo bem remunerado para aceitar qualquer trabalho que viesse pela frente. Nesse espírito, eles reuniram suas economias, convenceram alguns amigos a investirem um pouco e completaram o porquinho com um empréstimo de cerca de $530 em valores da época. Com o dinheiro, eles criaram a empresa de engenharia de telecomunicações de Tóquio, conhecida simplesmente como Totsuko, um nome imponente para uma empresa muito pequena e com apenas um produto: panelas elétricas para se fazer arroz. Porém, apesar das expectativas dos fundadores, o primeiro produto foi um enorme fracasso, que os fez questionar se de fato valia a pena continuar no negócio. Ainda assim, a determinação dos empresários fez com que uma outra oportunidade fosse vislumbrada. E diante do inverno rigoroso de Tóquio, eles tiveram a ideia de produzir almofadas com aquecimento elétrico, um produto simples, mas que garantiu a sobrevivência do negócio nos primeiros anos e deu o caixa necessário para voos maiores. Enquanto a empresa encorpava seu caixa e começava a montar seus alicerces, a economia japonesa começou a se recuperar, e assim se abriram novas oportunidades, não só para a empresa, mas para o país como um todo. E em meio a essa prosperidade, os fundadores tiveram acesso a um gravador importado dos Estados Unidos por uma emissora de televisão. Uma tecnologia muito avançada para a época e que não tinha similar ou próximo no Japão. Impressionados, eles perceberam que poderiam utilizar engenharia reversa para entenderem como aquele eletrônico foi produzido. Com esse entendimento, eles poderiam replicar o projeto dentro das condições que os fornecedores locais ofereciam, e dessa forma, eles acreditavam que poderiam ter seu próprio protótipo de gravador para ser vendido posteriormente diretamente para o mercado japonês. Sob esse norte, em 1950, a empresa conseguiu lançar seu primeiro gravador tipo G, um produto inovador para o mercado local e que, apesar de começar com vendas fracas, aos poucos se consolidou como uma referência dentro de seu nicho, o que colocou a empresa em um novo patamar, navegando em um oceano azul. E os sonhos dos fundadores eram ainda maiores, especialmente quando eles souberam da invenção dos transistores, fato que mudou para sempre a indústria de eletrônicos e que poderia mudar também a empresa para sempre. Atentos, os japoneses utilizaram quase que todo o dinheiro da empresa para adquirirem a licença para utilizarem a tecnologia da americana Western Electric, para terem em mãos os seus primeiros transistores, um investimento à época de $25 mil. Com a tecnologia, a Totsuko lançou em 1955 o seu primeiro rádio transistor, o TR-55, um eletrônico que não só utilizava o que havia de mais moderno na época, como também tornava melhor a tecnologia dos transistores importados, colocando a empresa japonesa um patamar acima do que sua antiga fornecedora. O episódio evidenciava alguns dos pilares da empresa, como a inovação,
o perfeccionismo e a constante busca pelo melhor. E também evidenciou a importância de Akio Morita, que graças a seus conhecimentos como físico, conseguiu substituir o germânio, material base dos transistores, por fósforo, elevando a tecnologia para outro nível, com uma eficiência muito maior. E a tecnologia da empresa era tão superior que não poderia ficar apenas restrita ao Japão. Ela poderia ser um destaque em sua origem, nos Estados Unidos. Nesse cenário, Morita, que vinha de uma família abastada, dona de uma companhia de saquês de mesmo nome, foi responsável por um plano que não só iria tornar a companhia uma marca internacional, mas que também tinha o ousado objetivo de transformar a forma como o mundo enxergava os produtos vindos do Japão. Até então, os produtos fabricados na Terra do Sol Nascente eram considerados de segunda linha e de baixa qualidade, e a inscrição Made in Japan era considerado um demérito, um preconceito que mais recentemente foi passado e vencido também pelos produtos chineses. E diante disso, Morita estabeleceu uma meta audaciosa para que os produtos da Totsuko não só fossem vendidos no exterior com boa aceitação, mas que também os produtos japoneses como um todo fossem vistos como produtos confiáveis, inovadores e de qualidade. Um objetivo que se encaixa perfeitamente naquilo que o autor best-seller e conselheiro de Jorge Paulo Lemann, Jim Collins, discorre em seu livro Feitas para Durar, as chamadas BHAGs, metas extremamente audaciosas que diferenciam as empresas chamadas de visionárias das empresas comuns, ou seja, aquelas que foram literalmente feitas para durar. E a BHAG em questão era o objetivo de Morita de transformar sua empresa não só em um sucesso global, mas conjuntamente alterar para sempre a percepção sobre os produtos japoneses. Um objetivo tido por muitos como inalcançável, mas que seria capaz de, ao mesmo tempo, beneficiar a empresa e sua pátria. Obviamente, a meta não era fácil e seria necessário um conjunto de ações que envolviam tanto a organização da empresa quanto a forma como a empresa queria ser vista diante do mundo. Internamente, a empresa instituiu um rigorosíssimo controle de qualidade para que apenas os melhores produtos fossem colocados à venda. E além de incentivos financeiros, a empresa também compartilhava com os funcionários que o objetivo poderia não só ser alcançado, mas que seria capaz de transformar a vida dos empregados e de seus entes queridos anos depois. Afinal de contas, na percepção da empresa, se tratava de uma missão que poderia alavancar consigo outras empresas do Japão. E para que a empresa fosse reconhecida e assimilada em todo o mundo, surgiu a ideia de mudar o nome da marca. O objetivo era criar algo que não enfrentasse preconceitos pela origem oriental do nome e que, ao mesmo tempo, fosse algo simples, sonoro e de fácil assimilação por pessoas de várias línguas e origens. Foi assim que da palavra em latim sonus, que quer dizer som, veio o nome Sony, nome que se tornaria mundialmente conhecido e que ajudou a empresa japonesa a entrar no mercado americano com um radiotransmissor que colocava os demais concorrentes no chinelo. Dessa forma, aos poucos, a Sony rompeu os preconceitos e colocou seus produtos nas vitrines dos principais centros comerciais do mundo, ao lado de marcas consolidadas de países da Europa e, claro, dos Estados Unidos. Se no início os clientes levavam seus produtos acreditando que se tratava de uma empresa ocidental, aos poucos os consumidores se convenceram de que existia não só uma empresa de qualidade no Oriente, mas que também se tratava de uma empresa que havia conseguido se tornar até mesmo melhor do que suas concorrentes. Algo que foi replicado nos anos seguintes com uma série de novos produtos da empresa japonesa que chegaram ao mercado internacional e que aos poucos impulsionou outros produtos japoneses de marcas concorrentes. Mas não bastava apenas ser uma empresa de sucesso em um nicho específico. Se a Sony quisesse, de fato, transformar a percepção dos produtos japoneses e de si mesma, ela precisaria continuar inovando e apresentando produtos cada vez melhores para não só ser uma empresa de sucesso, mas sim uma empresa visionária.
Sob esse mantra, na década de 60, a Sony lançou a primeira televisão com transistores, que resultavam em uma imagem muito mais nítida do que a dos concorrentes ocidentais. E o melhor, em cores, algo altamente revolucionário para a época, e que chegou ao mercado em 1968, colocando o nome da empresa como referência mundial no mercado de televisores, fato que se mantém até hoje. Além de conquistar diferentes países, as TVs da Sony se tornaram um sonho de consumo de famílias em todo o mundo, algo inimaginável para um produto japonês décadas antes, e que provou que todo o esforço de seus fundadores e funcionários não foi em vão, apesar do alto risco que muitas vezes envolveu o empenho de todo o caixa da empresa para manter a inovação e a reinvenção constantes. E mais uma vez, um exemplo citado no livro Feitas para Durar se aplica perfeitamente à história da Sony. Segundo Jim Collins, as empresas que duram por décadas ou até séculos, muitas vezes, apresentam também uma habilidade de reinvenção constante, o que na prática significa que algumas vezes a própria empresa é responsável pela criação de um novo produto que vai eliminar ou diminuir um de seus produtos de maior sucesso. E enquanto a Sony tinha enorme êxito no mercado de rádio e televisão, a empresa começou a desenvolver sua própria tecnologia de discos de vinil, para atender uma parceria firmada com a rede de TV americana CBS. Parceria que desafiava também paradigmas de que americanos e japoneses não poderiam trabalhar juntos, algo que também foi quebrado em grande parte pelo enorme sucesso da Sony. Mas a trajetória da empresa não foi só de sucessos, e muitas vezes o apetite por mais acabou gerando rusgas e até mesmo problemas internos que prejudicaram os esforços constantes da companhia. Na década de 70, a Sony se associou à empresa japonesa Matsushita para a criação de videocassetes, tecnologia que começava a ganhar o mercado mundial. Porém, o perfeccionismo da Sony era tamanho que o protótipo ficou extremamente caro e o preço final para o consumidor seria praticamente inviável, resultado de um produto final de alta qualidade como a empresa prezava. Entretanto, para a Matsushita, era possível criar um produto inicial mais barato, com uma qualidade inferior, mas que poderia ganhar o mercado de forma mais rápida, com o preço final mais interessante para o mercado em geral. O impasse fez com que as duas empresas se separassem e seguissem caminhos distintos, colocando no mercado dois produtos diferentes com fins semelhantes. A Matsushita colocou no mercado o formato de fitas VHS, com qualidade inferior, porém muito mais baratas. E a Sony colocou no mercado as fitas Betamax, com qualidade bem maior, mas preço também proporcional. Nesse impasse, a Matsushita, que à época controlava a JVC e tinha parceria com marcas como Hitachi e Mitsubishi, conseguiu criar uma rede fechada em que os videocassetes somente reproduziriam o formato VHS, consolidando um mercado fechado com produtos acessíveis que praticamente deixavam o consumidor apenas com a escolha pelo VHS. Enquanto isso, a tecnologia da Sony ficou ilhada, e a Betamax teve uma adesão muito menor do que o VHS, impondo sobre a companhia a sua primeira grande derrota. E mais tarde, a Matsushita também foi renomeada e se tornou a também mundialmente conhecida Panasonic. Mesmo diante da derrota, a Sony não perdeu tempo e começou a mirar em um outro mercado, através de um produto que marcaria uma geração: o Walkman, o seu tocador de fitas portátil que garantia músicas em qualquer lugar em um dispositivo pequeno e com preço atrativo. Apesar de revolucionário, o aparelho era motivo de piadas e descréditos, mas, na ocasião, Akio Morita, então chefe da empresa, apostou que se o aparelho não vendesse mais de 100 mil unidades naquele ano, ele renunciaria ao cargo.
Lançado em 1979, o produto, inovador para a época, vendeu mais de 385 milhões de unidades ao longo dos anos e se tornou um dos eletrônicos mais icônicos de todos os tempos, mostrando mais uma vez a sabedoria de Morita. E a própria empresa foi responsável por, mais tarde, lançar os insumos que colocariam em xeque o seu grande sucesso, reafirmando mais uma vez porque a Sony é uma empresa visionária. Já prevendo o fim do uso das fitas cassetes, a japonesa se juntou com a holandesa Philips para lançar o Compact Disc, mídia que ficaria conhecida simplesmente como CD, instrumento que deu um pontapé no mundo digital. Além da mídia, a Sony foi pioneira ao disponibilizar aparelhos que eram capazes de ler e reproduzir os CDs, e que mais tarde deram origem ao novo tocador de músicas portátil, o Discman, que reproduzia CDs de música em um dispositivo portátil e inovador. Ao lado dos reprodutores de músicas, TVs e outros inventos, a Sony também entrou com tudo no mercado de câmeras portáteis, ao colocar no mercado, ao alcance de qualquer pessoa, câmeras com qualidade profissional em tamanhos pequenos, ideais para viajantes e entusiastas. E o negócio foi além de eletrônicos e passou para a música como um todo, principalmente depois que em 1987 a empresa comprou a gravadora americana CBS Records, dando início à Sony Music, o selo que lançou centenas de bandas e cantores de todo o mundo. E 2 anos depois, a empresa expandiu seu leque, ingressando na indústria cinematográfica, com a compra da Columbia Pictures, que curiosamente, na ocasião, pertencia a ninguém menos do que a Coca-Cola Company. A mesma Columbia que anos mais tarde, sob o guarda-chuva da Sony, lançaria sucessos como a trilogia Homem-Aranha e franquias como Bad Boys e Homens de Preto. E com a aquisição, a Sony lançou também sua divisão de entretenimento, a Sony Pictures. Curiosamente, desde 1979, a empresa possui uma divisão financeira no Japão, que ganhou notoriedade pela venda de seguros. E na década de 90, a empresa entrou em mais um mercado, o de videogames. Inicialmente, a ideia era que nos anos 80 fosse estabelecida uma parceria com a Nintendo para o desenvolvimento de um console inovador. Mas a Nintendo acabou travando o acordo, principalmente por ser, na ocasião, a principal referência do mercado. Rejeitada, a Sony decidiu criar por conta própria o seu dispositivo, que demandou mais de uma década de desenvolvimento. Surgia, enfim, em 1994, o PlayStation, o console que mudaria a experiência de videogames e que anos depois tornou a Sony a empresa líder de mercado e que continua vivo até hoje em sua 5ª geração, e que deu origem também a dispositivos portáteis como PSP e PS Vita. Apesar de muitas conquistas ao longo das décadas, a Sony não conseguiu acompanhar o desenvolvimento de alguns mercados, como o de tocadores de música, por exemplo. Famosa por dominar o mercado com dispositivos como Walkman e Discman, a gigante foi pega de surpresa quando em 2001 a Apple revolucionou o mercado de músicas com o lançamento do iPod e principalmente do iTunes, que impactaram simultaneamente o mercado de eletrônicos e a indústria fonográfica, da qual a Sony também fazia parte. Ainda assim, mesmo perdendo um mercado, a Sony foi responsável pela popularização dos gravadores de DVD e, posteriormente, pela criação do sistema Blu-ray, que substituiu o DVD, conferindo muito mais qualidade para filmes e jogos, como também para suas próprias mídias para PlayStation. E nos anos seguintes, a empresa continuou desbravando novos mercados, como o de laptops, com a linha Vaio, e também de celulares, que teve uma breve parceria com a marca Ericsson e que recentemente anunciou lucro em suas operações após 4 anos de prejuízos.
Ainda que tenha tido um grande sucesso ao longo de várias décadas, a Sony anunciou recentemente que pretende deixar de ser uma empresa de eletrônicos e que o foco nos próximos anos será a venda de seguros, o mercado de entretenimento e, claro, o mercado de videogames, com a linha PlayStation. Será que a gigante mais uma vez conseguirá alcançar novos patamares? De toda forma, a Sony é uma das empresas mais queridas e amadas do mundo, e por conta disso, sua trajetória é mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal. E não se esqueça de conhecer o nosso canal de cortes, Passo a Passo Empreendedor Insights, o nosso conteúdo em cortes direto ao ponto para facilitar o seu aprendizado. E o link estará na descrição deste vídeo. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!